Takemoto, você é filho único? Não, né? Não, tem irmão. Você é mais velho ou mais novo? Sou mais velho. Ah, tem uma irmã mais nova. Então tá. Então vai ser uma discussão legal. Que eu acabei que eu virei... Eu sou do meio, mas eu virei o caçula porque minha irmã faleceu. Mas eu tava discutindo esses dias que geralmente o mais velho acha que o mais novo é mimado, né? Então meu irmão sempre falou isso pra mim. O mais novo é mimado, tudo pra ele. Só que eu tenho uma teoria diferente. Que na verdade o mimado mesmo é o mais velho. Por quê? O mais velho foi o único que conheceu uma casa onde tudo era pra ele. Ele já foi o único uma vez. O mais novo nunca vai ser o único. Porque ele já chega num mundo tendo que compartilhar as coisas. E o outro ponto, que eu lembro que a gente tava conversando com o Israel lá na mesa e com o Dyer, lembra? Eles falaram assim, não, no meu primeiro filho eu pegava com cuidado, igual você falou, né, eu tenho medo de cair, tá? No segundo, você já aprendeu que ele é mais forte, então você não tem todo esse cuidado. Eu falo, pô, tá aí, ó. O mais velho é lógico que o mais velho é sempre mais mimado. Cara, eu não sei com relação a ser mimado ou não. Mas assim, o primeiro é de fato isso. Você tem muito menos jeito, velho. Você nunca teve, então você tem muito mais cuidado e tal. Minha irmã ela é mais nova que eu. Ela é um ano e meio mais nova que eu. E ela é mulher também. Acho que tem esse lado, né? Vocês dois são homens. Enfim, eu acho que não tem uma lógica, sabe? Eu acho que cada um tem os seus prós e seus contras, tá ligado? O meu irmão é um ouvinte assíduo nosso aqui. E ele vai estar ouvindo isso aqui. Essa parte vai sair. Vou pedir pro Yuri deixar. Ele é mimado. Sempre foi mais mimado. Eu acho que assim, acho que quando o novo nasce depois, né, de já ter um, eu acho que a atenção de fato, ela vai pro novo. Não porque é o mais novo, porque é o segundo. O primeiro, ele vai ter que continuar recebendo a atenção dele, mas uma criança muito pequena, cara, ela demanda, velho. Mais, né? Não tem jeito. Ela chora mais, ela é mais sensível. O maiorzinho, velho, ele tá meio que adiantado ali, tá ligado? Justo. Fala, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, eu e meu amigo Henrique Takemoto. Mais uma vez, Harvard Business Review está conosco. Patrocinando? Não ainda, mas irá. Pessoal, vocês já me conhecem, Vitor, especialista em autoliderança, líder executivo, mentor de carreira. E antes de eu passar a bola pro Takemoto, já vou pedir aqui pra turma. Galera, cadê, ó? Dá o likezinho aí, ó. Tem um emojizinho de um joinha assim, ó. Vai, já clica porque o conteúdo tá bom. Antes de terminar de assistir, já pode clicar. Já se inscreve também e já compartilha com alguém, porque o assunto hoje, e agora passando a bola pro Takemoto, ele vai falar pra vocês, é mais uma vez diferenciado. Takemoto, é contigo. Boa, bora! E aí, galera, como é que vocês estão? Ó, minha cara... Ai, meu Deus, eu tô com uma cara boa, que aconteceu que você tá com cara de pai? O que é isso? O que aconteceu? Agora pai, bicho. Agora o negócio ficou doido. Bom, mas me apresentando, a galera já me conhece também. Henrique Takemoto, empresário, empreendedor, pai, casado com a Paula, minha querida esposa. E hoje, como o Vitor falou, vamos falar de um tema massa demais. Eu, particularmente, tô diretamente envolvido com ele há muitos anos. É um artigo da Harvard Business Review, como o Vitor falou. E o título de hoje do nosso episódio é o seguinte, a gente deu uma mudadinha para poder ficar mais legal com o que a gente vai falar, que é como criar confiança e vender seu conhecimento. Então hoje nós vamos falar sobre vendas. Vou fazer um resuminho agora, Vitão, pro pessoal, que é para dar uma contextualizada, e aí a gente já emenda aí com relação a conteúdos e tudo mais. Mas ó, você falou pra galera dar um like, mas também, ó, ativa o sininho, né? Importante, porque agora a gente não somente estamos colocando os nossos episódios, mas também tem shorts que a gente está colocando, no Instagram a gente está colocando os Reels, né? Que são os pequenos cortes importantes aí dos episódios, muito conteúdo também de frases. Galera, segue a gente nas outras redes sociais para dar o apoio massa que a gente precisa, tá bom? Boa, e sabe uma coisa que a galera tá perdendo a oportunidade? Discute com a gente nos comentários. Comenta aqui as coisas que a gente fala, porque aqui é um ambiente muito legal pra gente ter essas discussões. A gente promete responder todos os comentários. A gente sempre tá atento aqui. E no de hoje, comentem aqui embaixo, ó, dá os parabéns pro Takemoto, pô, ele é pai, agora ele merece. Já comenta aqui. Parabéns, papai. Agradeço. Mas vamos lá, cara. Seguinte, eu vou começar trazendo uma expressão que eu não sei se todos os nossos ouvintes já vão se identificar ou conhecem, que é Rainmakers, né? O que é Rainmakers, né? Então, em vendas, tem essa expressão que ela é muito conhecida,
que são aquelas pessoas que vendem muito, e não somente em quantidade, mas vendem muito também em qualidade, tá? E elas têm todo um jeito de conseguir alcançar esses resultados diferentes do que a média da galera. Né? Então, eles, por exemplo, eles têm um grande repertório em criar consciência com relação à autoridade que eles possuem ou que a empresa que eles estão possuem. Eles têm uma capacidade muito forte de geração de demanda para suas empresas e para si próprios, de identificar oportunidades, de entregar o trabalho também, né? Que muitas vezes a gente vende, mas nós entregamos também. E eles conseguem expandir, cara, o relacionamento para outros níveis, né? Seja B2B, B2C e tudo mais. Então, essa pessoa, né, esse perfil, Rainmakers, vai ser o grande foco aqui, né, no episódio de hoje, porque assim, tem um grande problema acontecendo hoje, em especial quando a gente fala em empresas que prestam serviços, tá? Sejam serviços profissionais especializados, sejam empresas de tecnologias e tudo mais. Porque o que acontece? Ao longo de muitos anos, as empresas, elas ancoraram as suas estratégias na fidelização e na lealdade dos clientes. Isso funcionava muito bem. Mas de tempos para cá, e a gente vai explorar hoje nesse episódio, que isso tem caído com relação à capacidade de compra das empresas. Ou seja, a lealdade, por muitas vezes, ela não é mais o quanto ela era em termos de geração de novos negócios. E isso tem mudado a forma como as pessoas, em especial os Rainmakers, né, que a gente vai chamar eles de ativadores, vocês vão perceber, eles precisaram mudar a forma de trabalhar. Então, é com base nesse contexto que a gente vai fazer todo o nosso racional aqui, toda a nossa discussão, que vai ter vários temas legais que você pode se identificar tanto para si, quanto também para sua equipe e para sua empresa como um todo também. Então, conteúdo de qualidade aqui para a gente discutir. Pô, sensacional, cara. Ficou perfeito. E eu gostei demais da explicação, de você começar explicando o que são os Rainmakers, porque eu acho que todo mundo, se parar para pensar, quem aqui nunca trabalhou com alguém, ou viu alguém junto ali, em algum trabalho, fazendo alguma coisa, que você fala assim, cara, esse cara ou essa mulher o cara faz chover mesmo. Ele faz acontecer. Quem nunca trabalhou? Esses são os Rainmakers. Então, cara, eu achei muito bom você começar explicando o que era isso. E, cara, a gente estava conversando aqui antes, né? Eu falei que o que eu acho legal nesse artigo é que eu consegui me visualizar, porque nós começamos nossa carreira, né, Takemoto, você também, em empresas de serviço, consultoria. E todo o artigo ele é baseado, inclusive, numa empresa de prestação de serviço ali, ele se baseia num escritório de advocacia que não deixa de ser uma consultoria, mas uma consultoria jurídica. E aí eu comecei a me identificar muito, porque eu já trabalhei dos dois lados, né, na área da indústria e na área do prestador de serviço. E quando eu estou na área da indústria, realmente a postura ela é diferente. Mas por quê? Muita gente não consegue nem explicar, e o artigo acabou de me explicar. Porque quando você tem um único go-to-market, você tem um único objetivo estratégico, né? Você não é tão pulverizado, então você tem um único produto ali para fazer, você consegue definir uma estrutura na sua empresa, uma estrutura para você que você consegue deixar bem separadinho, como se fosse uma linha de produção, né? Setores específicos que executam atividades específicas, considerando aquilo tudo que você falou, que é gerar demanda, depois fazer a venda, depois garantir, né, o sucesso dessa venda, a entrega dela e depois fidelizar o cliente. E para cada um tem uma área diferente. Tem o cara que vende, não tem o setor de vendas e tal. Quando a gente fala de prestador de serviço, a gente sabe muito bem, nós acabamos tendo que ser tudo isso. É a gente que gera demanda, é a gente que toca o projeto, é a gente que vende mais um pouco, é a gente que depois tem que fidelizar, estando dentro do cliente. Somos nós mesmos que vendemos e já geramos a demanda, que temos que ir lá expandir ainda mais. Então, realmente esse para mim é o grande diferencial dos prestadores de serviço. Só que fazer isso se tornou uma arte, porque é o que você falou, antes era muito simples, o cara fala um negócio legal, né? 5 anos atrás, se você procurasse os CEOs lá, 76% deles, numa pesquisa que eles fizeram, disseram assim, não, eu recontrataria a empresa de serviço, a consultoria, a empresa jurídica, que prestou um bom serviço para mim. 76%, ou seja, bastava você prestar um bom serviço, né, entregar com qualidade, independente de preço ali, na questão de competitividade. Aí ele fala, atualmente, esse 76% caiu para 53%. Ou seja, cara, olha a queda. Não é mais tão importante só entrega qualidade. Tem outras coisas a mais e é isso que nós vamos explorar aqui.
Sim. E ele continua, né? Ele mostra até os 37%, que é o quanto se Previsão, espera né? que daqui 5 anos as coisas estejam. E é importante mencionar para a galera que está nos ouvindo e assistindo que esse artigo saiu agora, tá? É dezembro de 23. Esse artigo não é bem antigo. Não, não. É ontem, foi agora, recente, está fresquinho. E está Boa. muito em linha com o que a gente acaba percebendo também na prática, né? Como a gente ainda continua inserido, eu bastante, principalmente por estar ainda nessa parte de serviços e tal, é muito realidade, né? O quão a lealdade ela tem ficado mais difícil de obter ela, porque a forma de comprar tem mudado, né? Então, esse artigo legal dele é que não é uma coisa empírica, foi uma pesquisa, um estudo que foi realizado, e aí, pessoal, vão lá no artigo, entendam, porque eles explicam mais em detalhes, aqui não é o objetivo, mas é algo realmente que foi estudado, tá? É realmente comprovado e que eu, pelas conversas que eu tenho tido com outras pessoas também, todos que leram esse artigo disseram, não, cara, tá bem em linha, é realmente o que está acontecendo. E quando a gente fala serviço, né, prestação de serviços, ó, o que dá para englobar? Dá para englobar consultoria, dá para englobar escritório de advocacia, né, o que você mencionou, de contabilidade, fundos de investimentos. Cara, tem tantas Pô, empresas hoje, serviços digitais hoje, cara, né? digitais, serviços, ele representa uma gama gigantesca de coisa. De empresas, de pessoas, autônomos e tudo mais. Perfeito. Então, cara, é muito relevante a gente falar sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente também. E ele fundamenta toda essa questão de competitividade, né? O que te torna competitivo. Então ele mostra lá, antes um bom serviço e a qualidade te tornava competitivo porque ali você conquistava a lealdade. Hoje as pessoas já não estão só dispostas a olhar somente para a qualidade, não quer dizer que ela deixou de ser importante, mas entraram outras alavancas de valor que as pessoas estão dispostas a assumir, a avaliar, a comprar. E ele fundamenta isso, cara. O que gera essa competitividade? O que fortalece ela? Perfis. E aí, cara, ele fala, qual é o seu perfil de atuação? Isso é o que fortalece a sua competitividade. E aí ele dá, vamos pro primeiro tópico, né? Os 5 perfis de desenvolvimento de negócio. E aí, cara, eu queria que você desse um overview desses 5 perfis de desenvolvimento de negócio que eu achei muito bom no artigo. Bora. Vamos lá. Seguinte, eu acho que um primeiro ponto, já conectando com o que você trouxe, né? Quando você vai evoluindo, né? O mercado vai evoluindo, o diferencial que um dia se foi, ele vira ponto de paridade, que é todo mundo tem, e o próximo nível ele é habilitado, e aquilo vira um diferencial, só que depois de um certo tempo todo mundo começa a ter, vira ponto de paridade, cria-se um novo. Então eu acho que é muito interessante falar sobre isso, porque está diretamente conectado aos tipos de perfis, tá? A gente vai até projetar aqui aos pouquinhos para a galera não se perder, porque são 5 principais e nós vamos focar no último. Então, ó, já vai acompanhando, tá? O primeiro perfil é o do especialista, do expert, tá? Então, esse perfil, ele é o perfil que é o seguinte. Então, eles são aqueles desenvolvedores de negócio que eles são um pouco mais relutantes, sabe? Eles não gostam muito, tal. Eles focam muito em ficar polindo a sua reputação própria ou da empresa em si, como especialistas. Eles dependem muito, então, de parte técnica, né, de palestra, artigo, publicação e etc. Eles são muito mais focados em aguardar as demandas chegarem. Então, é o cliente que precisa me ligar para eu me movimentar. Boa. E grande parte do trabalho que eles fazem, eles vêm de propostas que são solicitadas. Então, é aquele cara super técnico, especialista naquele assunto, mas que precisa esperar uma demanda cair no colo. Legal? Cara, esses são os experts. O que eu vejo aqui dos experts, legal, vou tentar ir puxando e pensando em alguns exemplos aqui, tá? Eu não pensei, mas desses o que eu vejo muito no mercado são pesquisadores acadêmicos. Você vê que eles são muito procurados nesse sentido, porque uma empresa, uma companhia precisa de um parecer, de alguma coisa bem técnica, baseado em estudos, para órgãos ambientais, seja o que for, cara, até para engenharia. E aí eu vejo muitos especialistas ali dentro da academia, sabe? Aquelas consultorias bem técnicas, especialistas, onde a empresa vai até lá e demanda o serviço.
É isso aí, é isso aí. Então é aquela típica persona técnica pesada, mas que, óbvio, ela precisa vender, mas é uma venda mais que ela recebe, ela não vai atrás. Então é mais ou menos essa lógica, tá? Boa. Um outro perfil são os confidentes, tá? Confidentes é aquela galera mais bem próxima do cliente, né? Bem focadona ali no cliente, ela é altamente responsiva, né? Então o cliente comentou alguma coisa, ela já está pensando em formas de atender o que o cliente está pedindo. Eles constroem muita reputação em cima de uma execução muito superior ao que geralmente se entrega. É muito focado no cliente. Então, quanto mais entrega acima do esperado, mais a reputação ela é construída. E ela foca muito nesse relacionamento de longo prazo, sabe, Vitão? Então, ele tem esse perfil, tem realmente um foco muito pesado em proteger o cliente, sabe? Tentar atender o cliente no máximo que ele conseguir e tudo mais. Eles confiam muito em que, por estarem fazendo tudo isso, o retorno vai ser automático. Então, pelo fato de eu me dedicar muito pro cliente, pensar tanto no cliente, o cliente vai pensar em mim, mas nem sempre isso é verdade, e a gente vai falar sobre isso. E eles representam aquele modelo clássico de consultor da confiança, né? Aquele meu consultor de confiança, tipo, tive um problema aqui, não sei exatamente o que é jurídico, vou ligar para meu advogado. Entendi. Ou pro meu médico, ou pro meu contador, ou pro meu, enfim. Então esse perfil é muito com essa característica, sabe? Por isso que é confidentes que chamam. Ah, boa, cara. Aqui o que eu vejo mais, assim, não significa que são mas os que eu vejo se destacar, não significa que são só esses, tá? Por isso que eu tô puxando exemplo. Quando eu vejo, né, puxando exemplo do meu dia a dia, assessoria de imprensa. Acho que a assessoria de imprensa para grandes empresas acabam sendo bem confidentes, assim, sabe? Assessoria de artigos, de monitorar ali o que está saindo na imprensa, de quem que vai expor, quem não vai, olha, estou aqui do seu lado, de fazer o discurso para o presidente ir lá e falar. Essa assessoria de empresas me parece ter bem esse perfil aí de confidente. Legal, ó, assessoria de imprensa é mais uma prestação de serviços, né? Olha aí, mais Exatamente. Um mercado aí que a gente fala publicidade, né? Assessoria de imprensa. Mas com certeza. Terceiro, são os debatedores. Tá? Os debatedores é aquela galera com perfil mais forte, sabe? Que gosta de desafiar o cliente. Então, eles pegam o cliente, geralmente, e tentam tirar ele da zona de conforto. É muito o perfil dos debatedores, né? E eles têm uma correlação muito forte com a parte empresarial, quando é B2B, né? Então você representa uma empresa, você está falando com uma outra pessoa que representa a empresa dela, e esse processo de tirar a pessoa da zona de conforto funciona muito bem quando é mais B2B, empresa com empresa. Agora, esse modelo ele é um pouco menos eficaz quando a gente está falando de B2C, ou seja, é empresa com pessoa, ou pessoa com pessoa também. Né? Então imagina, eu tô aí querendo falar com você, né, Vitão, que você tem que melhorar, sei lá, alguma coisa da sua vida, eu fico te falando um monte de coisa para te tirar da zona de conforto. Chega uma hora que você vai cansar. Fala, cara, pera, amigão, calma que não é bem por aí. Então, esse processo, geralmente, dos debatedores pode gerar aquela sensação de cansaço, sabe? É meio exaustivo, porque ela fica tanto tirando a pessoa da zona de conforto, que chega uma hora que dá uma cansada, sabe? Então, os debatedores, eles têm esse perfil, Boa. sabe? Não me parece ser duradouro, né? Por causa desse desgaste natural dos debatedores, porque debate desgasta, não me parece funcionar a longo prazo. É por isso que o que eu vejo como debatedores? Projetos que tem um período para acabar. E nesse período é bom você ter alguém do lado como uma gerenciadora, por exemplo, outra prestação de serviço, que te desafia ali em projetos, em melhorias, construtibilidade, nessa linha. Gerenciadoras, consultorias de construção, que realmente são debatedores, vai desgastar, mas vai desgastar no período do projeto. Porque se for isso eternamente para um business, né, cara, que é perene na operação, é o que você falou, cara, fica impossível, fica impraticável você operar com alguém te desafiando o tempo inteiro e debatendo contigo. Perfeito, perfeito. E olha, lá na frente a gente vai falar sobre o último, tá? Tem uma leve sutileza entre ser um debatedor e ter o perfil que nós vamos falar, porque é o seguinte, não há problema em você tirar a pessoa da zona de conforto. Agora, quando você só faz isso, aí cansa. Excelente. Então é uma questão muito aí, de... Né? Tem que ter uma linha tênue entre saber dosar, porque senão fica realmente ruim. Beleza? Excelente. Vamos pro quarto perfil. O quarto perfil são os realistas, tá? Então esse perfil, ele
primeiro, ele gosta da transparência e se orgulha muito em ter essa honestidade. Então, sabe aquelas pessoas que falam, não, mas eu falei para a pessoa, né, para o cliente, aquilo que ele deveria ouvir. E ela se sente orgulho de fato, ter feito isso. Então, elas evitam muito ficar superestimando algumas coisas para poder sempre calibrar e evitar certas quebras de expectativas. Então elas sempre ficam calibrando, né? Elas evitam ficar exagerando, então elas sempre pé no chão, né? Os famosos realistas. Então, é muito foco em resultados e valor. Então, assim, é realmente não querer dar nenhum tiro muito no escuro, é sempre pé no chão, focados. Evitam compromissos de ficar tentando ganhar a qualquer custo. Então, é um perfil que ele preza em realmente agregar valor, mas também não é a qualquer custo, né? Não é vender por vender. Então, compromissos que não tenham essa visão de ganhar, fazendo, por exemplo, meu cliente ganhar nada, ele vai falar, ele vai sentir e ele vai recuar se entender. Então, ele é realista nesse aspecto. Então, ele tem uma atitude também mais conservadora. Como ele também não tem certeza daquilo que ele está oferecendo no sentido prático da palavra, do tipo, eu sei que a maioria das vezes isso dá certo, mas eu não tenho como confirmar que vai dar certo para você. Então, geralmente, eles têm uma abordagem mais cautelosa e sempre focando muito em trazer aquilo que ela realmente acredita. Então ela evita muita coisa do aspiracional, entendeu? Não, imagina, Vitor, você tal, fazendo tal coisa, ganhando 10 vezes mais. Eles não fazem muito isso, sabe? Eles ficam realmente, não, cara, vamos lá. Vamos ser prático aqui, vamos ser realista e tudo mais. Então tem os prós e os contras aí também, né? Pô, cara, exatamente. Mas sensacional. Sabe quem eu vi aí? Acabei de. Você vai falando, eu fui delineando. Consultorias estratégicas. As grandes consultorias estratégicas, inclusive, elas tentam refletir esse realismo delas no modelo de negócio ou no modelo de contratação, no modelo de prestação de serviço, com a famosa taxa de sucesso. Porque quando eu coloco taxa de sucesso, eu estou justamente tentando ser o mais realista possível com o meu cliente. Cara, eu não estou falando que você vai ganhar milhões. Tanto eu não acho que vai ser tudo isso, mas eu acho que vai dar certo, que compartilha comigo o ganho aqui. Então ele está sempre com o pé no chão, mas sempre acreditando e sendo honesto de que, olha, vai funcionar. Eu já vi funcionar em outro lugar. Logo, o tal do benchmark, né? Eu estou refletindo para cá. Para o seu caso também. Boa. E agora nós vamos entrar no quinto. Esse é o mais importante, pessoal. Vocês que estão aí nos ouvindo. Por que é o mais importante? Porque esse perfil, ele gera até 5 a 6 vezes mais resultados do que os anteriores. Repito, 5 a 6 vezes mais resultados, e aí entenda resultados não somente financeiros, mas de reputação, de imagem, de relacionamento, de confiança, do que os 4 outros, tá? Dos 4 outros. Eu assustei ao ver os gráficos que é mostrado no artigo. Eu assustei a discrepância. Eu fui tentar entender. Eu falei, não é possível que é tão discrepante assim. Boa. Vou falar e a gente já vai botar o gráfico aqui do lado para a galera ver. Seguinte, esses são os perfis que são chamados de ativadores. Esses são os rainmakers que a gente estava falando lá no início. Então, olha as características desse perfil. São pessoas construtoras de redes proativas. Elas constroem relacionamento. Elas identificam e interagem com essa rede o tempo todo, seja nas redes sociais, seja em eventos, seja em qualquer rede de interação que exista, essas pessoas estão lá dialogando e se relacionando. Elas focam não somente nas questões funcionais, no sentido de transação, de venda e compra, mas elas focam muito também de como que ela consegue se conectar com todos os níveis hierárquicos das possíveis empresas que ela vai tentar fazer algum tipo de negócio. Elas não somente tentam criar negócios para si, mas elas ajudam também as empresas e as pessoas a gerarem negócio entre elas. Isso é muito legal porque isso traz um nível de reciprocidade muito forte. Se eu te ajudo porque eu quero te ajudar e não porque eu quero te vender algo, mesmo que às vezes eu não sou a pessoa que vai te vender, você vai ter um sentimento de reciprocidade comigo e de confiança. Então ela vai buscar também formas sempre alternativas e interessantes de ajudar todo mundo que está em volta na sua rede e, obviamente, gerar impacto positivo, né, na receita da empresa, negócios, rentabilidade e tudo mais. Então ela é uma ativadora de negócio. E esse perfil,
é o que a gente falou, 5 a 6 vezes mais do que qualquer uma das outras 4, né, dos 4 perfis. E aí é nessa que a gente vai explorar, Vitão. É nessa que vale a pena a gente tentar agora fazer o diagnóstico, a biópsia aí para tentar entender o que tem aí dentro. Excelente, cara, excelente. Porque até devido à discrepância que ele mostra ali, que né, provavelmente em algum momento estava falando, o Yuri já colocou o gráfico para mostrar essa discrepância, não tem porquê, né, não entrar a fundo nos ativadores e entender, cara, todo esse, que ele até chama ali do playbook dos ativadores. Cara, o que esses caras fazem, como que eles agem para desenvolver tudo isso e esse diferencial. Vamos embora, porque para mim, cara, quando eu lia, inclusive nós vamos passar por vários atributos deles aqui, vou ter que falar, ambidestria pura. Total, total. E, poxa, eu sou um cara que, nem eu comentei no início, eu tô há muito tempo fazendo isso. Né? Desde a época que nós trabalhávamos juntos, na Deloitte, na própria FTI, cara, nessa parte de linha de frente de negócio, né? E são, pontos que eu sempre fui buscar atrás e fui aprendendo com quem realmente atingia resultados acima da média. Você conhece várias pessoas que trabalhamos juntos, né? Que você vê, né? Pessoas que, geram negócios de forma absurda, né? Muito acima de, eventualmente, outras. E aí a gente pode entrar no segundo bloco, que é o seguinte: comprometer-se com o desenvolvimento de negócios como uma parte crucial do seu trabalho. Uhum. Que é exatamente isso que os ativadores fazem. Eles olham esse assunto, desenvolver negócios, como algo que é crucial do seu trabalho. Não é quando eu tiver tempo eu vou fazer. Não. Ele olha isso e fala o seguinte: isso faz parte do meu trabalho, isso me alavanca a minha empresa, alavanca meus clientes. Eu preciso, então, olhar esse assunto de forma extremamente estratégica. E aí, o próprio artigo já nos traz uma informação super interessante, que os não ativadores, vamos chamar assim, né, porque pode ser qualquer um dos outros 4, apenas 37% dessas pessoas, eles gastam tempo fazendo isso. A menos do que os ativadores. Então é como se você tivesse 140%, se você não for um ativador, gastando menos energia do que um ativador. Uhum. Só que esses ativadores, eles estão ali o tempo todo vendo formas de potencializar esse tempo gasto com isso. Então, quase 100%, aí 90% relatam que eles reservam tempo para fazer desenvolvimento de negócio. Eles planejam, eles falam, olha, eu vou gastar tanto tempo. Não. E quais são as ações que eu tenho que fazer para poder alavancar. E aí, dependendo de onde a pessoa está, né, qual é a empresa, qual é o setor e tudo mais, ela vai criar ali uma lista de coisas para fazer. E ela vai usar essa lista para se planejar e mandar bala na parte da execução. Eu achei incrível porque defende algo que eu acredito, né? Sistemas. Se você for ver, ele age por meio de um sistema, ele cria um sistema, ele cria os horários, os blocos, e ele guia todo o processo dele, que é esse comprometimento com o desenvolvimento do negócio, em cima desse sistema que ele criou, porque o sistema acaba blindando ele dentro dos blocos e dos limites que ele precisa de dedicação. Então, não quer dizer que ele deixa de dar atenção para garantir o serviço excelente dos clientes que ele já conquistou. Se você for ver, ele gasta um enorme esforço nisso. Mas ele também sabe que, olha que legal, né? Que o que o artigo já está mostrando, que o fato de ele prestar um excelente serviço atualmente não garante que ele continue ou que ele ganhe o próximo serviço naquele cliente. É por isso que ele vai lá no sistema dele e reserva a parte de agora eu tenho que desenvolver negócios. Além desse aqui, eu tenho que ir para outro. E aí na cabeça dele, olha que legal, cara, a ambidestria. Ele é o que você já citou aqui, aí dá uma explicadinha aí. Ele é os dois, ele é hunter e ele é farmer. Ao mesmo tempo. Ele não é um ou outro, ele é um e outro. Perfeito. O que muda é a intensidade que ele acaba se dedicando em determinados momentos da fase que ele está. Mas basicamente Hunter e Farmer é que Hunter ele tem uma visão de buscar novos clientes, negócios, né, em novos clientes, e Farmer ele tem uma visão muito mais forte de cultivar clientes existentes e vender mais para os mesmos clientes. Ambos são importantes, como você trouxe, né, Vitão, ambidestria, ambos precisam existir, mas são com características diferentes. Uma coisa é você ir buscar um cliente novo, que não te conhece por muitas vezes. Outra coisa é você buscar formas de continuar ajudando o mesmo cliente
sem ser da forma que você já estava ajudando. Então, tem desafios em ambos, mas Isso. eles precisam coexistir, eles são 100% complementares. Pô, que legal, cara. E eu acho incrível porque aqui, nessa forma de se estruturar, nesse comprometimento com o desenvolvimento do negócio, que a gente está vendo que um ativador é, o que ele faz aqui é, numa escala individual de esforço, a mesma coisa que a gente tem falado quando as empresas elas dedicam à inovação e à excelência operacional. Lembra que a Gláucia, vou colocar aqui, assistam lá, ela fala o seguinte: essa questão de investimento no que é inovação, no que é excelência operacional, no tipo ou nos níveis de horizonte, é uma carteira de investimentos. Você precisa equilibrar e ter investimentos e esforço em todas essas frentes, no momento certo, conforme o seu negócio. Isso está refletido aqui. Que legal, né, cara? No nível individual do cara, na questão de atenção, esforço e dedicação dele. Ele tem, no final das contas, uma carteira onde ele distribui para otimizar esse investimento dele. Muito bom, cara. Muito bom. Exatamente. Agora, imagina você cultivar ou buscar novos clientes se você não se organiza, se você não bota tempo para você fazer isso. Você não consegue. Não A verdade consegue. é essa, ou você vai conseguir bem menos do que os ativadores eles conseguem, que é exatamente por isso que começa a dar uma discrepância muito grande, né? A gente vai falar de 3 tópicos, esse é o primeiro, mas você já começa a perceber por que os ativadores eles, né, geram resultados tão mais expressivos do que os demais. Um primeiro é porque é isso, ele se planeja, ele está intencionalmente fazendo tudo isso. Só que existem várias formas de você fazer esse processo. Não é somente Uhum. você criar uma agenda e dizer, olha, eu vou fazer isso, isso e isso e acabou. Não. Esse é um primeiro que eu acho que é importante mencionar, de que sim, é importante. Eu, particularmente, faço. Eu crio a minha agenda semanal. Eu sei exatamente o que eu vou fazer com relação a negócios durante a semana. Quem são as pessoas que eu vou ligar, quando que eu vou ligar, o que eu combinei de ser entregue para algum desses clientes. Então, eu faço realmente toda uma programação com vários tipos de clientes, não somente aqueles que já estão conversando comigo e tudo mais, que eu acho que é fundamental, Bruno. Tem que ter. Tem que ter. Não tem essa de, quando sobrar tempo, eu vou lá e. Não, não. Tem que ter, porque senão não sobra tempo. A verdade é essa, não sobra tempo. Tem que bloquear o tempo, tem que planejar. E tem que fazer com que a máquina ela gire também, porque às vezes esse planejamento, no seu caso, é só dar um tapa no pratinho de alguém. A Uhum. oportunidade ela tá ali, mas às vezes não é uma oportunidade que você tá tão focada ali, mas enfim, você vai lá e dá um follow-up, você manda uma mensagem e tudo mais. Então é muito importante também fazer esse acompanhamento das coisas que você está ajudando, não só aquelas que você está puxando. Interessante, interessante. Isso que você fala está em linha com um livro que eu li, que é A Mente Organizada, que eu sempre cito aqui, do Daniel Levitin, que é um livro muito bom, eu sempre sugiro todo mundo ler, A Mente Organizada. E aí ele mostra que as pessoas e os profissionais de maior sucesso faziam isso que você está falando. Quanto mais eles desafogam a própria memória e desafogam ao máximo o seu cérebro, quanto mais ele até fala lá, né? Ele anexa ao exterior tudo que ele precisa lembrar, por exemplo, calendário, ele está tirando da cabeça dele que ele tem que ficar lembrando toda hora e ele tem um calendário. Isso desafoga o cérebro dele e ele consegue focar mais nas outras coisas. É por isso que pessoas de grande escalão é produtivo ter secretária. Porque a secretária nada mais é do que ele desafogando a memória dele, né, e compartilhando o cérebro de outra pessoa. Então, quanto mais você tem esses sistemas, e hoje em dia, cara, a gente tá aí com a tecnologia, né, Takemoto? Pô, a gente tem milhares, cara, de aplicativos, de listas, de to-dos. Quanto mais a gente conseguir usar isso, mais eficiente a gente vai ficando no que a gente tem que fazer. E assim, nós mesmos criamos um planejamento e criamos um direcionamento para nós mesmos. Eu costumo falar que os sistemas, quando você cria um sistema, você senta hoje, cria um sistema para você seguir. Quando você faz isso, o sistema em si que você criou, tudo isso que você falou, né? A agenda, a lista de tarefas, o call, o e-mail, o lembrete, tudo isso que vai aparecendo ao longo da sua semana, são os sistemas, eles são a antessala onde o seu eu do passado conversa com o seu eu do futuro. Então, os sistemas é justamente isso, a antessala da conversa entre o eu do passado e o eu do futuro, onde vocês entram em acordo. Porque se você não tiver essa antessala, vocês não vão conversar. E aí vai começar a dar essa bugada.
O seu eu do passado queria uma coisa e o seu eu do futuro vai estar fazendo uma completamente diferente. Você planeja acordar cedo, mas se você não colocar o despertador, o seu eu do futuro na manhã seguinte vai grudar no edredom e no travesseiro e não vai sair não. Então você É precisa pôr isso aí. despertador, porque o despertador faz vocês sentarem e falar, pô, ontem eu realmente coloquei para eu acordar cedo. Eu do passado, obrigado, vou levantar, preciso fazer. É isso. Sim. E, cara, esse sistema é tão importante que você falou que existe. Tanto é que inventaram um sistema chamado CRM, que é Boa. Customer Relationship Management. É exatamente um sistema, uma plataforma, e você tem 1 milhão de plataformas de CRM, como, por exemplo, Salesforce é uma muito forte, RD Station é uma muito forte, enfim, tem várias, que é exatamente para você sistematizar esse processo de se organizar. Então, ao invés de você ter que ficar lembrando quem que você vai ter que ligar, você vai imputando todas essas informações dentro de um CRM, ele vai fazer a gestão disso tudo, ele vai te lembrar que você tem que ligar para fulano, ele vai te lembrar que tem que fazer isso. E aí fica muito mais fácil de fazer toda essa gestão de forma intencional, porque você já vai ter bloqueado uma quantidade de horas da sua semana para fazer isso. Vamos imaginar que você gasta 50% do seu tempo nessa parte de geração de negócios, tá? Então, se você trabalha 40 horas por semana, você está falando de 20 horas. Se você trabalha 60, você está trabalhando, né, a gente está falando de 30 horas. Qual é a melhor forma de você usar esse tempo? É esse planejamento que vai te dizer. E aí você Perfeito. direcionar ações para melhor gerar resultados na quantidade de tempo que você tem disponível é uma das coisas que faz mais diferença para os ativadores. Porque ele consegue ganhar um nível de produtividade bizarra. E agora com as redes sociais como sendo canais, né, de distribuição de conteúdos, né, e uma coisa que a gente falou no início, que o ativador ele tem um forte repertório em criar consciência, em gerar autoridade, ele gera através de conteúdo, por muitas vezes nas redes sociais. E a gente estava falando sobre isso no início, né? Então, poxa, eu tô num momento de carreira hoje, de ciclo, que eu quero ir para esse lado, né, da autoridade acima do que eu já tenho e etc. Então, o que eu fiz como um ativador? Eu defini que toda a minha segunda-feira, olha a definição já de tempo, eu chamei de Hack Day. É o dia que eu vou produzir conteúdo. Ah, que conteúdo, Henrique? Gravação, podcast, LinkedIn, Instagram, frases, textos, artigos. Pô, mas você vai fazer só isso nesse dia? Pô, só isso? Às vezes você escuta isso, né? Mas só isso você vai fazer? Não, só isso. Isso é o que vende. Isso é o que mostra tudo que eu sei. E através dos artigos e tudo isso que a gente fala, né? Segue no Instagram, segue não sei aonde, segue no LinkedIn. Galera, esses conteúdos eles não saem do nada não. A gente para e tem que botar a bunda na cadeira para escrever, pô. É isso aí. E, inclusive, hoje eu estava conversando com um amigo, cara, que eu gosto muito que ele escreve também. As discussões que a gente tem são sempre muito ricas. E ele estava falando uma coisa que a gente já discutiu, eu e você, a gente já conversou sobre isso. Ele está começando, ele falou, cara, eu estou começando a ler textos publicados e eu agora automaticamente já estou sabendo o que é inteligência artificial. Porque tem palavras, tem jeitos que você vê que não é um ser humano, que você vê que não é o estilo do cara que escreve. Porque a inteligência artificial ela pode copiar estilos, mas ela não consegue manter a evolução de um determinado estilo. Ela trava ali naquilo, só que quem escreve de fato evolui no estilo. Lê Machado de Assis, os livros dele antigo para os novos. Você vê que ele tem um estilo único, só que o estilo evolui. É o mesmo estilo, mas em níveis diferentes. A inteligência artificial não consegue fazer isso. Então, o nosso cérebro ele é fera, cara. A gente vai começar a se adaptar a isso e vai começar a entender o que é inteligência artificial, tá? Você vai começar a ler e falar assim, rapaz, isso aqui não quero ver conteúdo. Então é por isso que a gente gasta tempo. A gente não quer, a gente quer evoluir nos estilos. A gente quer ter nossa voz executiva. Coloca o card aqui, escutem lá, voz executiva. O primeiro episódio do podcast. Exato. Mas agora, olha como as coisas são ambidestras também de fato, né? Porque agora dá uma inteligência artificial para um ativador, para um cara que já tem um conteúdo top, super alto, em termos de qualidade e autenticidade, e você dá uma inteligência artificial para essa pessoa. Cara, ela vira uma bazuca, velho. Entendeu? Exatamente. Ela consegue gerar um nível agora não somente de qualidade, porque isso ela produz, agora ela faz isso em escala. Exatamente. É tipo, Vitão, a sua voz é como se eu tivesse dado um microfone, cara, com umas bazucas de som atrás, velho.
Ou seja, você Boa. vai conseguir fazer a sua voz se amplificar de uma maneira enorme. Mas ela é sua voz, não é que a inteligência artificial roubou a sua essência e começou a escrever por você. Não, Não, ela ela é só a tá te sua voz. ajudando ali em Boa. algumas coisinhas, entendeu? Cara, eu gostei dessa perspectiva, né? A inteligência artificial ser uma amplificadora daquilo que você já gera, né? Então, se você gera porcaria, ela vai amplificar merdas. Se você é um cara que gera, né, cara, moedas de ouro, ela vai amplificar e vai virar barras de ouro. Famoso cheat in, cheat Shit out. out. Mas ó, Boa. sabe por que a inteligência artificial ela não vai mudar o jogo? E aí é o tema exatamente do segundo bloco. Do terceiro bloco. Do segundo ponto, mas do terceiro bloco da gente hoje. Porque a inteligência artificial, ela não tem a capacidade de se conectar com ninguém. Ela é estática, ela fica ali parada. Sensacional. Então, qual é uma das coisas que os ativadores fazem muito bem? E aí, abrindo aqui o nosso bloco. Conectar-se com clientes potenciais, clientes que já possui, e colegas. Então, os ativadores, eles constroem redes, ecossistema, eles constroem comunidades em torno deles também. Ou seja, eles estão ali não somente buscando oportunidades para si, mas eles estão querendo que aqueles ambientes em que ele tá, ou que ela tá, né, a pessoa, ela seja de abundância, de prosperidade, que tá todo mundo ganhando ali. Porque quanto mais todo mundo ganhar, mais ele ganha também. E é através da conexão, de se relacionar, de entender que é importante se relacionar com diferentes tipos de pessoas dentro das empresas, sobre diferentes assuntos, ajudar, né, os seus colegas, os seus parceiros de negócios, que faz com que o retorno, né, que nem a gente havia comentado, a reciprocidade, ela volte para você. Então isso o ativador faz muito bem. Eu vou te ajudar porque eu quero te ajudar. Eu sei que um dia você vai devolver essa ajuda, velho. Relaxa. E aí o negócio começa a ganhar escala e começa a ganhar mais tração. E, cara, os demais não estão fazendo isso, então, cara, então imagina. A distância entre os ativadores e os não ativadores só aumenta, né? E ele, pô, muito bom, até conectar-se e fazer tudo isso que você está falando, além de tudo, de ele pensar assim, poxa, eu sei que você vai devolver, porque realmente as pessoas, elas retornam, vai retornar para você. Mas além disso, ela sabe que, quando eu te ajudo, por exemplo, independente se vai ter retorno ou não, você é do meu mercado de atuação. Se você faz o mercado crescer, abre espaço para eu crescer junto, cara. Então, quando eu faço isso, eu expando o nosso habitat, o nosso ambiente, o nosso modo de operação. A gente vai enriquecendo de uma forma geral. É por isso que ele fala, o cara ele tira o foco do eu e ele começa a defender o coletivo, porque se o coletivo cresce, eu vou sendo empurrado junto. Tem um exemplo do Eric Barker no livro dele, cara, que eu acho muito bom. Eu vou pegar o nome do matemático, vou deixar no link aqui o nome. Não é um artigo, é o livro, mas eu deixo o link do livro também para comprar na Amazon. Ele fala sobre um matemático, olha que interessante. Ele é uma parte que ele fala de networking. E ele fala assim, networking não é você procurar pessoas que possam te beneficiar. Networking olha só o tema que você trouxe. Conexão, que foi o título que você falou. Conectar-se. Network é conexão. Aí ele conta de um matemático, eu esqueci o nome, cara, que ele ajudava todo mundo. Ele viajava pelos Estados Unidos na época das mentes brilhantes, né? E ele ia oferecer ajuda, fazia cálculo para todo mundo. Ninguém pedia, ele pegava um artigo que estava com dificuldade de resolver alguma coisa, ele resolvia e mandava para o cara, olha, resolvi o problema para você, porque ele era um ótimo matemático. Ele ficou tão conhecido, a gente não conhece o nome dele, mas ele ficou tão conhecido que os prêmios Nobéis, 70% dos prêmios Nobéis, que ganharam o prêmio Nobel, conheciam esse cara. E trabalharam em conjunto com ele e publicaram um artigo junto com ele. Todo mundo queria e começaram a criar um indicador de quantos artigos você tem publicado com o matemático X. Ele virou um indicador para as pessoas. De tão boa que era a conexão dele. Então, se você tinha a conexão dele, todo mundo já confiava mais no seu trabalho. Cara, e para mim esse foi o exemplo mais bonito de conexão e networking que eu li. Depois eu vou mandar aqui pra turma. Muito bom. E olha que legal, né? Pelo fato de ele ter ajudado muito, as pessoas fazem questão de ajudar de volta. Fazem questão. Tem dois perfis que a gente passou que eles não pensam dessa forma. E eles perdem muito ao pensar diferente, sabia?
Então, aqueles perfis, por exemplo, os experts Uhum. e o perfil confidente, o expert é aquele, né, técnicozão e tal. O confidente é aquele que o cliente é a melhor coisa do meu universo. Eles pensam diferente, eles pensam assim, não, eu não vou deixar, né, o meu cliente conversar com um profissional, com outro profissional, com meu amigo, com uma pessoa que trabalha comigo, porque vai que ela fala alguma coisa errada, vai que ela tenta roubar meu cliente de mim, vai que não sei o quê. E aí ela se Olha, fecha no mundo dela. Só que ao se fechar no mundo dela, ela tá só se prejudicando o cliente, porque ela poderia estar agregando mais valor para ele, através de outras perfeito. pessoas. Quem poderia agregar valor também está se prejudicando, porque não tem essa oportunidade nem de oferecer. Exato. A empresa que quer oferecer perde, porque não ganha dinheiro, não ganha cliente novo ou não vende mais. E a própria empresa do outro lado também perde, porque não absorve aquilo conhecimento. Ou seja, todo mundo perde. É, Agora, a lógica ao contrário é todo mundo ganha. E olha que muito louco, porque é muito uma questão do perfil. cara, legal, né? Quando você, isso que você falou é verdade, quando você anula essas conexões, você limita o seu nicho, né? Então, oportunidades que teria para o seu nicho ficar cada vez maior, ou crescer, ou até valorizar aquele trabalho que você presta, ele vai perdendo espaço, cara. Você vê, por exemplo, claramente um movimento desse, vamos puxar para a galera mais jovem aí, os YouTubers. No início, eles se ajudavam, inclusive. Por quê? Ah, eu sou YouTuber, eu não quero ficar sozinho aqui na plataforma. Porque quando eu gero um outro YouTuber que também é famoso, eu faço a plataforma crescer. Quando a plataforma cresce, ela atrai mais pessoas. Quando mais pessoas vêm, eu tenho mais clientes, eu gero mais demanda. Ah, mas gera para ele também. Sim, mas nós estamos crescendo o nicho como um todo. Olha o tamanho do YouTube hoje, cara. E eles Pois é. ainda continuam nisso, eles se ajudam. Pois é. E o artigo traz dados, tá? 30% apenas desses não ativadores fazem essa abertura para os demais, para continuar ajudando a Cara, rede. Agora, por outro lado, quase 80% dos ativadores, 73, desculpa, eles ajudam, eles abrem as portas. Não estou falando assim, 100% das pessoas ativadoras fazem. Não, algumas continuam não fazendo, né? Aquelas lobas solitárias também pensam muito assim e tudo mais. Mas a maioria, a grande maioria, ela realmente está muito focada em ajudar, em agregar valor para a comunidade, para a rede. E olha que legal que você trouxe, né? Porque quando você fala da questão dos YouTubers, né? Isso aí é dado público, é super conhecido o que eu vou dizer, que é o seguinte: se você. Sabe por que você vê muitas farmácias próximas uma das outras? hum, não, não é verdade. E vê mesmo, tá? Inclusive, às vezes, do mesmo nome. Sabe outra coisa? Sabe por que você vê muitos fast foods um perto do outro? O McDonald's, aí do lado na esquina tem um Burger King, aí não sei o que tem uma Pizza Hut. Já Deve, percebeu? deve ser para atrair cliente, ele virar um cluster de atração de. Exatamente, porque quem tem um pensamento, né, de escassez, né, de não vou dividir nada, vou ficar com meu pedacinho aqui, ele pensa o seguinte: se você abre um McDonald's numa esquina e um Burger King na outra, eles vão roubar um cliente da outra. Uhum, Só que a pessoa não percebe o seguinte: todos nós somos vendedores, certo? sim. Mas todos nós somos compradores também. Então, o que acontece? Quando você passa a centralizar no mesmo local várias opções de um mesmo tipo de comida, você que estava na dúvida entre o que você vai comer, diminui. Porque se só vê fast food, então é fast food que eu vou comer. Eu não vou ficar entre Olha dúvida só. se eu vou comer um fast food, vou comer um japa, vou comer, sei lá, uma comida mineira. Não, Pô, não. interessante. Eu já diminuo e foco toda a sua atenção para fast food. Lá você vai escolher o que você vai querer. Mas esse foco faz com que a quantidade de gente que vai lá comprar aumente exponencialmente. Então, por mais que eu veja, pegue o seu cliente, nós dois estamos ganhando, porque a quantidade de clientes que Uhum, aumenta é tão maior que eu ganho, você ganha, não interessa se você está com é 40%, eu estou com isso. 60%. Mano, o que interessa é que a gente está com 3 vezes mais público aqui.
Excelente exemplo, cara. E antes Excelente, muito bom. E aí é um pouco isso, sabe? Porque muitas vezes é nesse aspecto, sabe? Sou uma empresa de consultoria, eu não vou ajudar o meu cliente com soluções que não sejam da minha consultoria. Por mais que eu não faça isso. Cara, é um erro, velho. Não pode fazer isso, mano. Os ativadores não fazem. Eles, inclusive, fazem o contrário. Muitas vezes nós vemos nas redes sociais, né, tudo, as pessoas falando das suas dores, né, desabafando por muitas vezes e tal. Poxa, se você tem uma solução para aquele problema dela, por mais que não seja sua, tá? Não é uma solução sua, da sua empresa. E você fala para a pessoa, olha, eu não faço isso, minha empresa não faz isso, mas, cara, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Eu vou te apresentar essa pessoa, pode deixar que eu faça a ponte. Você se interessa? Cara, com certeza ela vai ficar eternamente grata por você fazer isso. E ela pode até te perguntar, tá, eu sei que vocês não fazem, mas o que vocês fazem então? Eu queria ver com vocês se vocês podiam me ajudar em outras coisas. É verdade. Eu até te indicar, né? Falar em outro momento, pô, tem um cara que me ajudou aqui e ele faz isso aí, né? Ele vai te indicar. E o legal dessas conexões é que elas abrem tudo isso que você tá falando, né? Olha só, cara, né? Você faz a conexão, você consegue prospectar, você ajuda colegas, você começa a criar um ciclo virtuoso, né? Que todo mundo vai ganhando. Tem os youtubers, os matemáticos, as farmácias, tudo isso que a gente tá mostrando que o nicho vai crescendo. Você gera, terceiro tópico, vou puxar ele aqui, cara, porque no final das contas você acaba gerando um ambiente propício onde você consegue buscar formas de criar valor. Perfeito. Você tem que buscar alternativas. Como é que você busca, né, alternativas para agregar valor? Você tem que se aprofundar nos assuntos. Você tem que começar a buscar. E não precisa de muito, né? Como a gente estava falando de gerar valor aqui, vamos trazer para o nosso dia a dia. Esses dias eu estava vendo, inclusive viralizou até um autor que ele já fez Malhação, então eu já conheci ele. Na hora que eu bati, eu falei, esse cara fez Malhação na minha época, mas ele tá mais velho. E ele gravou um vídeo que viralizou, que ele diz assim: galera, se tem um amigo seu que coloca um arroba de um trabalho que ele está começando, uma empresa que ele abriu, lá no perfil dele, segue, dá uma curtida. Pô, você tá agregando valor. Ah, mas é bobeira. Pô, é bobeira pra você, pra ele é importante. Ele não é seu amigo. Amigos são isso, cara. Você valoriza o que é importante pro outro, porque o outro vai valorizar o que é importante pra você, mesmo quando ele achar que pode ser bobo também. É assim que você gera valor. Você não precisa muito, você não precisa fazer um pix de R$1 milhão para ajudar a empresa do cara. Você pode estar ali, cara, comentar alguma coisa, sabe? Compartilhar com alguém. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Meu amigo está trabalhando com isso. Eu ouvi vocês falar que estão precisando, tal. Cara, buscar formas de agregar valor não requer nada, nenhum esforço, nenhum investimento significativo da sua parte. Eu vi esse daí também. É um de olhinho claro, não é? O ator que é. Ele mesmo. É, eu vi. Cara, e faz todo sentido, velho. E é uma coisa muito... Pô, velho, uma bobeirinha, né, velho? Pra quem tem que fazer. É só ir lá apertar o coração, velho. Demora um segundo. É. Mas olha como as coisas não são assim tão simples, né? Porque, de fato, a maioria das pessoas não fazem isso, Vitor. A maioria das pessoas não fazem. É o que a gente tá falando aqui com relação a vendas, né? Dos ativadores e tudo mais. A maioria não faz. E o que é agregar valor pro cliente, muitas vezes? Não é você ir lá resolver o problema dele. Uhum. É você trazer soluções para próximo dele. E às vezes as soluções não são suas, pô. É o que a gente estava falando agora. Muito bom, muito bom. Você abrir portas para ele acessar soluções. Muito, muito interessante isso. Não é você só trazer a solução em si, até porque você não tem todas as soluções do mundo. Mas você abrir portas onde ele pode acessar soluções para o problema dele, isso faz uma grande diferença. É uma porta que ele jamais conseguiria abrir por si mesmo. Ele tá tão... Principalmente, né, cara, a gente de consultoria tem essa oportunidade. Quando a gente tá... Eu nem sou de consultoria mais, mas a gente que trabalhou, tem o background de consultoria, de prestador de serviço, que é o que nós estamos falando aqui, você tá o tempo inteiro em contato com o mundo todo, com várias empresas. E quem é só um go-to-market, quem é da indústria, geralmente está meio que afogado ali naquele business, no que ele tem que fazer, e ele é difícil enxergar. O máximo que ele faz é ler algumas notícias, ele não consegue ter esse acesso todo. E você que tem esse acesso ao compartilhar com ele, agregou valor. Compartilhamento. Às vezes a solução é as que estão sim dentro do seu campo de atuação. Esse você tem que estar, bicho, tem que entender tudo, velho. Tem que saber tudo que está acontecendo, inclusive para poder abrir os olhos, mostrar
né? Lembra que eu falei da questão do ser provocativo e tirado da zona de conforto e fazer as provocações construtivas? É exatamente essa linha tênue. Ou seja, eu poder trazer para você coisas que você não sabe, te alertar sobre elas e contar sobre isso e falar para você a importância, né, e etc. É exatamente isso que muitas vezes vai gerar valor. Perfeito. Sabe? Trazer um tema, botar para discutir, juntar outros clientes para discutirem sobre um determinado assunto que você puxou. Pode ver, né? Tudo isso que você descreveu agora não exigiu nada extremamente valioso para mim, entendeu? Eu não tive que abrir mão, sacrificar nada. É algo assim que eu consigo fazer no dia a dia. Pois é. Esse podcast é um exemplo de agregação de valor. Como é que eu consigo levar conhecimento que não necessariamente é da zona de segurança das pessoas que nos assistem, de uma maneira que agregue para a vida delas? Boa. A gente trazendo artigos de qualidade, que nós vamos lá pesquisar, que a gente vai atrás, a gente vai achar os melhores, que fazem mais sentido. A gente vem, discute bastante sobre esses artigos, traz os nossos pontos de vista, trazem dados, estatísticas, gráficos, depois compartilha em rede social, pega os principais pedaços desse conteúdo todo que a gente está gerando, já dá mastigado para as pessoas. Cara, tudo isso são formas de agregação de valor. Agregação de valor, cara. Excelente. O que a gente está ganhando com isso? A atenção, a fidelidade, o reconhecimento, e as coisas vão se reverberando. Então essa criação de valor, a gente está o tempo todo, né, cara, indo atrás de conhecimento. O tempo todo. Lê, pô, você lê 10 mil livros, pô. Cara, e o gostoso é isso, é você compartilhar, é você puxar, porque assim, inclusive tem vários livros que a gente lê que nem vale a pena a gente citar. A gente cita aqui os que valeram a pena, que já é, de fato, uma curadoria. É exatamente como os artigos que a gente traz aqui, foi feito uma curadoria. A gente está agregando valor, é o que você falou. O nicho, né, o nosso ambiente, ele vai ficando mais rico. Então a gente faz isso porque a gente ganha o quê? A gente ganha um ambiente cada vez mais rico, a gente ganha pessoas cada vez melhores próximos da gente e, cara, a gente vai evoluindo, todo mundo vai evoluindo junto. É muito bom isso, é muito bom você ver, né, que tá todo mundo evoluindo. Perfeito. E o mercado vai te reconhecendo por isso, consequentemente você vai cada vez mais tendo acesso, cada vez gera mais valor, esse valor volta para você, você vai gerando valor para sua empresa, vai gerando valor para você. E aí, ó, pega esses 3 pontos que a gente falou dos ativadores e vai colocando eles como se fosse uma pilha, um em cima do outro. É por isso que a distância vai ficando gigante. Porque os outros não ativadores não estão fazendo nenhum dos outros desses 3. Ou fazendo muito pouco. Cara, e o mais incrível, né, é que os 3 pontos que a gente falou aqui não é rocket science, não é ciência da NASA, cara. Você percebeu que são coisas básicas e simples que se você fizer de uma forma correta, pronto, você elevou o seu patamar de perfil. É interessante, né? Porque é a execução que conta. Lembra que a gente falou no Davi e Golias? Você pode ter a estratégia perfeita, o planejamento perfeito. Se você não botar a mão na massa e for fazer tudo isso, não acontece nada. Vai ficar no campo da ideia. Então é a arte de executar. Tem que executar. Mas imagina assim, já é difícil a gente fazer para nós. Porque de verdade, assim, pode até ser simples da gente entender. Mas eu falo com propriedade. Não é fácil de fazer. Não é fácil. Não. É muito complexo a gente driblar, inclusive, as barreiras que acontecem no longo do caminho. Imagina fazer para os outros. Imagina você que é um ativador, por exemplo, ou uma ativadora. Imagina como que você vai fazer o seguinte. Como é que você passa isso para mais pessoas? Que a gente entra no nosso último bloco. Como é que você consegue construir mais ativadores? Esse é o título. E aí? Como construir mais ativadores? Me diga. Me diga aí. O artigo, inclusive, dá um direcionamento bacana, né? Sim. Eu acho que a gente já falou sobre alguns, tá? Mas eu acho que, só pra fazer um wrap-up, né, uma sintetização. Primeiro, cara, é treinamento. Velho. Treinamento. Mas não é o treinamento professor-aluno, sabe? Somente. Cara, tem que ter treinamento on the job. Tem que ter treinamento realmente inteligente, provocativo. Tem que ter orientações claras também com relação a como que você, né, consegue fazer determinadas ações, como que você, por exemplo, planeja a sua semana, como que você consegue usar um CRM,
Coisas às vezes meio bobinhas, mas que às vezes é o que trava. Boa. Treinamento, orientação é super importante. Cara, sabe um treinamento, e assim, mudar a forma de treinamento, que muita gente quando fala treinamento, até a galera já fica de saco cheio, porque que imagina? Um cara lá na frente, uma turma sentada na cadeira, e o cara falando. É um tipo de treinamento sim, mas hoje em dia, cara, tem várias maneiras, a gente recebeu feedback, né, Takemoto, de pessoas usando inclusive o nosso podcast em treinamentos. Ou seja, quando você compartilha ali algo, quando você faz um encontro para discutir, uma leitura de um livro, cara, tudo isso são formatos de treinamentos que você vai capacitando ali as pessoas. Então, pensem em formas de treinamento mesmo, e que melhor se adeque ao ambiente. Hoje mesmo eu contribuí no LinkedIn com uma resposta lá que fala sobre como desenvolver uma comunicação estratégica. Cara, primeiro de tudo, você precisa entender o contexto que você está se envolvendo, né? A comunicação ela é tipo um veículo. Então você fala assim, pô, eu vou entrar com uma Ferrari ali. Então sua comunicação tá perfeita. Mas se você puser uma Ferrari numa estrada de chão, numa estrada de terra, nada adianta. Você tem que entrar com uma 4x4. A sua comunicação precisa se adaptar. O seu tipo de treinamento precisa se adaptar ao contexto onde você está inserido. Perfeito. É isso aí. Então, quando você fala de vendas, né, que é o que a gente está falando aqui, cara, é comportamento humano, são relações humanas que estão acontecendo, não é somente relações transacionais, né, processo, ferramenta, tem muita coisa por trás também na parte humana que é importante. Agora, algumas pessoas podem estar pensando assim, mas eu não tenho tempo para poder fazer isso, eu não tenho equipe para poder fazer isso, eu não sei como, né? Eu preciso de uma outra alternativa. Porque também não é do dia para noite, né? Não é pegar todo mundo, bota ali, vamos fazer uma puta aceleração e do dia para noite todo mundo vão virar ativadores. Não é assim, né? Que é realmente você trazer quem você precisa para sua empresa ou para o seu time, que não tem, ou fazer parceria. Eu mesmo, nos últimos anos, eu ataquei muito o mercado através de parceria. Por quê? Somente o repertório individual não é suficiente para você alcançar certos níveis empresariais. Você precisa ir através de parceiro. E esses parceiros, muitas vezes, são seus ativadores em novas frentes que você quer, muitas vezes, atacar, ou algumas que você quer reforçar. Porque, às vezes, dentro de casa, não dá tempo de você treinar, de você capacitar as pessoas para endereçar o que está vindo no mercado. Seja um ataque ou uma defesa. E aí você precisa ter soluções mais rápidas ali também. E a parceria ela tem uma força enorme, né? Que é a prova disso, Takemoto, a gente aqui. A nossa parceria para esse podcast. Eu pensei em fazer um podcast durante muito tempo, nunca consegui. O que viabilizou foi a nossa parceria. Quando a gente se juntou, né, no momento que a gente estava, da forma que a gente pensava, tá aqui, cara. Um podcast de sucesso que tá crescendo pra caramba e que tá ajudando muita gente e que, cara, tá muito maior do que a gente imaginou que seria nesse período, inclusive. Pois é. Agora imagina se você tivesse pensado assim, não, eu não vou fazer parceria com ninguém, eu vou fazer o meu podcast, do meu jeitinho, você provavelmente, talvez nem teria começado. Sei lá, vai saber, né? Não dá pra saber. Ou alguém já tinha pego essa ideia nossa, que para mim é muito original, acho muito, no meio dessa podosfera aí, né, de podcasts, eu nunca vi um que pega um artigo, discute dessa forma que a gente, nesse formato nosso, provavelmente alguém teria feito na nossa frente, né, e eu falei, pô, mas eu tinha pensado nisso, mas a gente veio, executou, foi um pioneiro, e estamos, cara, com certeza incentivando outras pessoas a fazerem igual, e é isso que a gente quer mesmo. Pois é, mas assim, a seleção do parceiro, né, a seleção das pessoas que vai trazer para próximo é muito importante, né? Não é para fazer também a Deus dará aí, pega qualquer doido aí, traz para perto, cria coisa. Não, tem que ter ali um crivo, bom crivo, para ver se tem os mesmos valores, mesmo propósito, acredita nas mesmas coisas. Os critérios estão aí, a gente acabou de falar, né? Ou seja, né, faz uma parceria ou com um outro ativador ou com um propenso a ser um ativador, né? O cara já está nesse caminho, então cuidado, né? É isso aí. Parceria errada, não que o cara te anula. Um outro, a gente falou tecnologia, eu acho que de uma maneira geral. Que você trouxe, né? Sensacional. CRM, IA, né? Inteligência artificial, enfim, tem várias outras tecnologias para alavancar.
Mas eu brinco, né? Tecnologia, ela esconde medíocres e ela potencializa high performances. É isso. Perfeito. Então, se você dá uma ferramenta top para uma pessoa top, cara, o resultado vai para a estratosfera. Se você dá uma ferramenta top para alguém medíocre, cara, vai ser resultado medíocre. É isso. Não vai ter muito segredo. E se você der para baixa performance, ferramenta top para pessoas baixa performance, não acontece nada. Continua. Não, acontece, ela se mata. Pensa aí numa. Meu pai que é churrasqueiro, né? Ele fala isso, né? Ele tem uma faca muito boa lá. Ele fala, cara, essa faca aqui, sozinha, ela não vai fazer o churrasco, fazer o corte perfeito. Então, o churrasqueiro ele precisa ser bom antes de qualquer faca ser bom. Um churrasqueiro ruim, uma faca afiada dessa, ele corta a própria mão. Ou seja, é até ruim, eu acho que é até pior. O cara baixa performance com uma ferramenta dessa, eu acho que ele, cara, é o suicídio. Eu acho que ele acaba destruindo o próprio trabalho, sabe? Achando que o negócio vai fazer tudo pra ele não sabe como manipular e vai acabar fazendo coisas bem ruins, assim. Ou dos outros, né? Sei lá, imagina a pessoa lá, entra no CRM com todos os, né, com todas as oportunidades mapeadas e deleta tudo. Aí é pior, né? Além de ele se machucar, ele destrói todo o sistema. Sim, aí a galera fala, mas dá pra recuperar, tem backup, tá bom, mas e o estresse que você passou de ver o negócio tudo em branco? Mas eu concordo, é isso, cara. É isso, é isso. E por último aí, não pode deixar passar, porque tudo que a gente tá falando aqui, cara, incentivos e recompensas, né? Cara, recompensar comportamento, ele faz com que os comportamentos permaneçam. O fato de você não recompensar ou penalizar, você vai mudando os comportamentos que vão permanecendo ao longo do tempo, na cultura da sua empresa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem você está penalizando, de que forma você recompensa? Porque os ativadores, embora eles tenham toda essa proatividade, eles façam tudo isso, a recompensa para eles também precisa ser bem pensada, né? Ah, definitivamente. Não é somente em termos de reconhecimento, não. É grana no bolso, viu? É isso aí. Tem que ter grana, pô. Ninguém. Mas porque o cara tá gerando negócio. A gente viu lá que o cara, um ativador, ele consegue aumentar lá, né? Dependendo de como for, né? Lógico que tá estatisticamente num grupo, uma amostragem, mas em torno de 40% a receita da empresa. Quando você tem uma cultura, né, de ativadores ali. Cara, o que você vai fazer com esses 40%? Colocar no bolso e beleza? Ou você vai compartilhar com quem está gerando isso contigo? Pois é. Então tem que ter um programa de incentivos e recompensas muito bem desenhado para não prejudicar essa performance toda que a gente falou. Uhum. E as empresas vão ter os 5 perfis nelas. Não é que a empresa vai viver só de ativadores. Porque também não são tantas pessoas assim que conseguem performar como tais, né? Porque é uma questão até perfis comportamentais, né? Você pega uma pessoa expert, não é tão simples para ela fazer tudo isso que a gente falou. Exatamente. Então a empresa vai ter os 5 perfis também. Ela tem que saber equilibrar isso. Agora, o que muita gente, o que muitas vezes acontece é o seguinte: eu sou um expert que tem o meu perfil de trabalho, né? Eu sou super conhecedor daquele tema que eu domino. Não gero negócio, ou não gero tanto negócio, mas eu quero receber tanto que nem um ativador. Aí começa a dar problema. Mas daí é aquilo que a gente já vem falando em alguns episódios, né? A pessoa ela quer o bônus, mas não quer o ônus, né? Ela quer seu salário, mas não quer seu serviço. Aí fica difícil, né? Sim. Que é uma questão de cultura, né? Quando há esse tipo de discussão, é porque a cultura, ela é uma cultura que ela não está bem azeitada. Porque ambos agregam valor, mas de formas diferentes. E a empresa tem que ter um ambiente que consiga ler, da melhor forma, todos esses perfis. É isso aí, perfeito. E aí eu te pergunto, um hook aqui, um gancho, pro próximo episódio pra gente ir encerrando aqui, ó, encerrar. É a cultura ou é a estratégia? Pois é. A gente botou lá no... dos nossos ouvintes foi lá e colocou, ó, pra mim, eu não concordo com o Peter Drucker que fala que a cultura, basicamente foi isso que ele disse, né? Eu não concordo com o Peter Drucker que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Concordo não. Pra mim, a estratégia forma a cultura, inclusive. Falei, opa, polêmica! E aí? Não vamos dar resposta, lógico que não, né? Mas nós vamos, nos próximos episódios, talvez trazer esse assunto, hein? Boa, fechou. Mas, pô, esse tema é super
Super, cara, sou super apaixonado. Estratégia e vendas, pra mim gosto demais. Boa. Galera, obrigado. Grande abraço. Valeu!